Bem-vindos a mais um podcast A Saúde das Mulheres em Portugal. O acesso aos cuidados de saúde primários precisa de ser melhorado para um diagnóstico mais rápido. Este tem sido um dos objetivos da Liga Portuguesa contra o Cancro. A doutora Paula Chaves é a convidada deste episódio, onde iremos falar sobre o futuro e para onde vamos em relação às doenças oncológicas que mais afetam a população. Muito bem-vinda, doutora Paula Chaves. Obrigada por ter aceito este convite para estar connosco neste episódio. Obrigado, eu. O cancro é uma patologia que tem vindo a aumentar ao longo dos anos e que tudo indica que assim continue, infelizmente. Os números são sempre a subir. O que é que pode ser feito em termos de prevenção? Muita coisa. E como disse, e muito bem, é expectável que continue a aumentar. E porquê? Talvez seja a primeira coisa a vermos porque é que aumentou tanto e porque é que vai continuar a aumentar. Porque a esperança de vida está a aumentar e este é o preço que nós estamos a pagar por termos aumentado a esperança de vida. Vivemos mais, temos mais tempo cá, temos mais tempo para desenvolver neoplasias, portanto é um preço que estamos a pagar, mas temos que resolver o assunto, temos que pensar como é que podemos minimizar isso. Se eu pensar em as maneiras mais importantes de poder minimizar este assunto, eu talvez falasse em investigação, obviamente. É necessário continuar a investigar em cancro. Literacia da população em geral. Prevenção e rastreio. Ou seja, vendo cada um deles. Investigação porque realmente, se pensar bem, e eu tenho 30 anos de IPO, quando o IPO foi fundado, há 100 anos, vai fazer este ano, a pessoa que o fundou definiu como objetivos do IPO, que era o hospital que ia tratar o cancro, por esta ordem. O IPO foi feito para estudar, prevenir e tratar o cancro. E foi feito assim. Esta ordem não foi um acaso. Não foi um acaso. Ele percebia exatamente, apesar de estarmos há 100 anos, o que é que estávamos a enfrentar. Ele percebia que para lidar com o cancro era preciso estudá-lo. Isso era verdade há 100 anos, agora continua a ser tão importante quanto era há 100 anos. É preciso estudá-lo, conhecê-lo nas suas várias fases. Portanto, estudar o cancro, a investigação é a coisa, provavelmente, que mais nos poderá ajudar no futuro imediato. Depois, prevenir. Nós, neste momento, e porque estudamos o cancro, sabemos que alguns deles, aliás, muitos deles, são preveníveis. E podemos fazer algumas coisas. Também se faz investigação nessa área da prevenção e percebemos o que é que podemos fazer para prevenir o cancro. Depois, novamente, porque o estudamos, sabemos que quanto mais cedo o tratarmos, mais chance temos de sucesso. Portanto, rastreio é fundamental, porque mesmo neoplasias quer dizer cancros, muito agressivas, se forem detectadas em fases precoces, nós conseguimos muito boas taxas de sobrevida. E, obviamente, portanto, já lhe falei em investigação, em prevenção e em rastreio. E, obviamente, que para a população em geral aderir a isto, é necessário ter conhecimento das coisas, é necessário ter literacia. Portanto, a literacia em oncologia é fundamental para que todo este programa possa ser desenvolvido. E que há um trabalho ainda muito pela frente, muito longo para se fazer. Muito fazer. Até porque quando nós fazemos e abrimos outras portas de investigação e, portanto, e outras portas de trabalho, portanto, é um trabalho contínuo. Não vai acabar nunca, vamos sempre continuar. Em constante movimento, exatamente. Tal como a própria saúde, não é? Exatamente. Falámos aqui nestes três grandes itens, digamos assim, de seguimento, e um deles, da parte de investigação e desenvolvimento de investigação, que a doutora Paula Chaves frisou-se aqui várias vezes a palavra, estamos sempre também à procura de novas tecnologias. Tem-se avançado nesse sentido? Em oncologia? Sim. Enormemente. E qual a importância, digamos assim, dessas novas tecnologias? A todos os níveis, não só na doença avançada, e se pensarmos nas novas técnicas de tratamento que nós temos atualmente,
e que nos permitem controlar melhor. Repare que eu não lhe estou a usar a palavra curar, estou-lhe a dizer controlar melhor. Todos ansiamos por essa palavra. Mas mesmo neoplasias agressivas. Ainda há pouco tempo tivemos um podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro, uma coisa que se chama Segundas de Conversa, em que nós tentamos contribuir para a literacia das pessoas em oncologia. E tivemos um convidado que dedicou toda a sua vida a estudar imunoterapia. A imunoterapia foi uma coisa que veio revolucionar e tornar muito diferente o comportamento de neoplasias, de algumas neoplasias. Não é de todas, mas de algumas neoplasias, nomeadamente melanomas, carcinoma do pulmão. Algumas delas, neste momento, nós temos mais armas para as controlar. Eu disse-lhe para as controlar. Okay. Portanto, não só na doença avançada, mas também na doença precoce. Portanto, nós, à medida que investigamos e conhecemos melhor as várias fases do cancro, conseguimos perceber quando é que devemos tratar, quando é que devemos atuar. Eu costumo dizer que em oncologia a melhor maneira de controlar o cancro é atuar a montante, atuar no início. Porque se deixamos para o fim, a probabilidade de insucesso é muito alta. Portanto, quanto mais nós sabemos dos vários processos, nós costumamos dizer uma palavra muito complicada, mas que é fácil de perceber, carcinogéneos ou tumorigéneos, ou seja, as várias fases que acontecem biologicamente para se chegar a um cancro. Se nós as conhecermos, quanto melhor nós as conhecermos, todas elas, e são muitas, desde o normal até à célula maligna, quanto melhor nós as conhecermos, mais chances temos de sucesso. Agora, esse trabalho dá-me trabalho. Portanto, investigação a montante nas lesões precoces, investigação a jusante nas neoplasias avançadas. É por aí que temos que ir. Voltando à parte do rastreio, digamos assim, para conseguirmos melhorar também este prognóstico, o rastreio é fundamental. No entanto, existem algumas assimetrias. Aliás, os últimos dados que o vosso grupo de trabalho da saúde da mulher também auscultou, digamos assim, de 2021, mostrou que não estamos num bom patamar, ou naquele que seria expectável de alcançar. O que é que pode ser feito mais a nível do rastreio e também para culminar as assimetrias que existem a nível do país? Eu não falaria só em rastreio, falaria em rastreio em prevenção. Porque são as duas coisas, é muito difícil. Estão muito ligadas uma à outra, não é? É muito difícil separar as coisas. Na prevenção, e eu acho que isso aí, nós temos que nos virar para os grupos etários mais jovens. E é fundamental que, novamente, vamos voltar outra vez à cultura de investigação e ao saber em cancro. É necessário industriar as pessoas e, sobretudo, os mais jovens. Mais jovens porquê? Porque, como eu lhe disse, nós temos mais cancro porque somos mais velhos. Muitos dos mais velhos já têm lesões genéticas que dificilmente andarão para trás. Mas os mais novos não. Vão estar cá há muito tempo e vão estar sujeitos a muitas agressões físicas e ambientais e podem fazer alguma coisa. Portanto, nós temos que promover essa cultura para os hábitos saudáveis. Não é só o deixar de fumar. É o deixar de fumar, é o alimentar-se bem, é o cuidado com o sol. Exercício físico. É o exercício físico, exatamente. E se pensar bem, tudo aquilo que constitui uma atitude que diminui os riscos para cancro, é uma atitude que também diminui os riscos para as doenças cardiovasculares. Pensando só em exercício físico, obesidade, alimentação saudável, não fumar, estas 4 coisas estão ligadas ao cancro, estão ligadas às doenças cardiovasculares. Portanto, contribuir para uma educação saudável dos mais novos, neste momento, é fundamental. E essa educação, uma educação, como não, começa por ser educação. A educação está ligada à literacia. Portanto, é necessário industriar, sobretudo os mais novos, mas toda a população em geral, para os hábitos que deve ter, para o que deve fazer.
Quanto ao rastreio, é evidente que, como eu lhe disse, é completamente diferente detectar uma neoplasia numa fase muito precoce, em que nós ainda conseguimos fazer alguma coisa e temos possibilidades em alguns, e aqui eu atrevo-me a falar em cura. Temos algumas neoplasias que, tratadas precocemente, são neoplasias malignas, são neoplasias que, se lá ficassem, iam matar o doente, mas se nós as tratarmos precocemente, o doente pode ficar curado. Estou-lhe a falar em neoplasias do cólon, estou-lhe a falar nela. Por exemplo, este é um exemplo que as pessoas mais conhecem, mas há outras. Até neoplasias da pele. Um melanoma in situ, ou seja, tirado in situ, um melanoma que não invadiu, é curável. Um invasivo mata. Portanto, está a ver a diferença entre uma coisa e outra. E, portanto, quanto mais precocemente nós atuarmos e as detectarmos, nós conseguimos não só controlá-las, mas algumas até curá-las. Eu aqui não tenho medo de usar a palavra. A Ana disse com muita razão, há assimetrias em relação ao acesso ao rastreio. Nós na Liga preocupamos-nos muito com isso, como já percebeu. E calculo que sim, porque é um dos principais focos da Liga Portuguesa contra o Cancro. Neste momento, o rastreio é um dos focos, nomeadamente o cancro da mama, mas não só. Nós fazemos também rastreio de cancro da pele e de cancro oral. E obviamente que nós tentamos, obviamente, chegar a todas as populações que necessitam disso, e estamos abertos, e os resultados, então neste momento nós estamos a trabalhar os números e muito brevemente poderá ser publicado os resultados que eram nas 3 áreas, cancro da mama, cancro oral e cancro de pele. Mas é evidente que há assimetrias a nível populacional, e é evidente que, por exemplo, quando nós comparamos a resposta das mulheres, nós não estou a dizer que não tenho ainda os números de cor, mas estão a ser trabalhados, as respostas das mulheres nas regiões regiões urbanas e regiões rurais é diferente. Completamente diferente. Mas respondem melhor as rurais. Porquê? Porque têm menos acesso a outras coisas. As regiões urbanas, as mulheres têm mais acessos, têm mais o acesso mais facilitado. Isto é um dos números que nós estamos a trabalhar e temos que perceber bem porque é que isso acontece. Se calhar à partida iríamos dizer que é exatamente o contrário, não é? Sim, mas a gente não tem ainda números finais. Mas se calhar é assim. Portanto, temos que expandir e o Governo tem que tomar conta disso. E não é só do rastreio do cancro da mama, que isso agora é de outros cancros. Neste momento começa-se a falar, por exemplo, em rastreio do carcinoma do pulmão. E já começa a haver metodologias, e há bocado perguntávamos novas tecnologias, o que é que podem ajudar. Já começa a haver metodologias que permitem começar a pensar fazer alguma coisa. E porquê é que eu tenho tanto cuidado a lhe dizer permitem começar a pensar? Porque, repare, enquanto o rastreio do carcinoma do cólon, por exemplo, pode fazer endoscopias ou colonoscopias, não é a mesma coisa fazer isso no pulmão, não é? Temos de ter uma metodologia de fácil acesso. Ora, tem que ser feito com métodos radiológicos. Não pode estar a submeter os doentes a radiações permanentemente, não é? Portanto, tem que ter uma metodologia de baixa dose, ou seja, tem que ter uma metodologia que permita que o doente faça os exames radiológicos, mas com baixa dose, porque ele vai fazer vários ao longo da vida, não é? Porque, obviamente, que a radiação também tem contraindicações, não é? Nomeadamente que está associada ao desenvolvimento de cancros. Portanto, tem que ter metodologia capaz de não aumentar o risco em vez de os diminuir. Mas, neste momento, já começa a haver metodologias desse tipo. E eu penso que, brevemente, a gente poderá começar a avançar em coisas em que há uns anos não era pensável. Portanto, obviamente que a investigação e as novas metodologias que vamos arranjando nos vão permitindo dar passos que não chegam, obviamente, ao mesmo tempo a todas as pessoas, como é lógico, mas tem que se fazer alguma coisa para que comecem a chegar. Para isto tudo, como é óbvio, o financiamento é fundamental. Qual é que é a sua opinião relativamente a este tema? Acha que as unidades de cancro recebem o financiamento adequado para esta luta? Não, as unidades não recebem financiamento adequado para nada. Não. E isso tem que ser pensado. E tem que ser muito bem pensado como é que se vai fazer esse financiamento, mas é um financiamento que vale a pena fazer. É preciso fazer as contas, é um financiamento que vale a pena fazer. Porque é muito mais barato
tratar um doente com uma doença avançada é muito caro e perdemos o jogo. Se conseguirmos tratar os doentes numa fase muito precoce, pode ser caro, mas ganhamos o jogo. Agora, é evidente que as questões do rastreio impõem sempre esse problema, e a pergunta é sempre: vale a pena gastar este dinheiro todo para detectar estes casos e tratá-los precocemente, ou vamos deixar que o processo... Isto é sempre as contas. Mas eu acho que vale a pena, e há que pensar nisso, e os governos têm que pensar nisso. Também espero que sim. Doutora Paula Chaves, o nosso tempo, porque este programa é rápido, está praticamente a terminar, e eu, antes de me despedir, queria perguntar se quer deixar alguma mensagem, aqui também em representação da Liga Portuguesa contra o Cancro, para quem nos está a ver e a ouvir. Quero no fundo, reforçar aquilo que eu lhe disse no início, que as coisas mais importantes para podermos, de algum modo, contribuir para a diminuição da incidência de cancro têm a ver com isto que eu lhe disse: prevenção, portanto, atenção aos programas de prevenção. É a Liga Portuguesa contra o Cancro fala, mas há outros que os fazem, portanto, educar para a saúde, educar os nossos jovens para a saúde. Repare que eu falo muito nos jovens, porque não é porque já tenha desistido os mais velhos, mas é porque efetivamente é a população que mais possibilidade tem de mudar os seus hábitos, de se habituar a um estilo de vida mais saudável. Portanto, prevenção, sobretudo, e focarmos nós nos grupos etários mais baixos, rastreio, aderir ao rastreio, isso, não ter medo de fazer rastreio. Algumas pessoas têm medo do rastreio, têm medo do que é que lhes poderão dizer. Mas eu acho que, se pensarem que, mesmo que tenham que enfrentar um diagnóstico que não lhes agrada, se o fizerem muito precocemente, têm muito mais possibilidades. Eu acho que isso pode ser um incentivo para... E depois, em relação às instituições, nomeadamente coisas como a Liga e outras instituições, é necessário educar as pessoas para a saúde, e é necessário, e isto para os médicos e cientistas, é necessário continuar a investigar o cancro. Aquela sequência, estudar, prevenir e tratar, é absolutamente verdade. Digo-lhe eu, que tenho 30 anos de IPO. A coisa mais importante é percebê-lo para poder tratar. Muito bem. Muito obrigada, doutora Paula Chaves, pela sua participação e pela sua clareza de palavras. Eu despeço-me também de quem nos esteve a ver e a ouvir, e que espero poder contar convosco num próximo episódio destes podcast A Saúde das Mulheres em Portugal. Até breve.